Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson e nós vamos ler de Deuteronômio capítulo 7 até o capítulo 9, tá? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizerem entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, a tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, nem deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas dela para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que os ama e obedecem os seus mandamentos. Mas aquele que os despreza retribuirá com destruição. Ele não demora para retribuir aquele que o despreza. Obedeçam, pois, a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que hoje lhes ordeno. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra em que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não afligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas afligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhe entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam a seus deuses, pois isso seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O
Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se escondem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. É Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma vez só. Senão, os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, os entregará a vocês, lançando-os em grande confusão, até que sejam todos destruídos. Ele entregará na mão de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruídos. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidos. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa. Senão, também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Deuteronômio capítulo 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham cuidado de obedecer à lei, toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e obtenham posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de que, como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos para humilhá-los e pôs-lo à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e nele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de águas, de fontes que jorram dos vales e nas colinas, terra de trigo e cevado, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva, mel e terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão.
Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por terra seca e sem água, de serpentes e de escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que nem os seus antepassados conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e as minhas forças, a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe cultos e curvando-se diante dele, asseguro-lhes que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deuteronômio capítulo 9. O mérito não foi de Israel. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que vocês, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são aniques. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos aniques? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele o exterminará e o subjugará diante de vocês. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa de sua justiça ou por causa de sua retidão que vocês conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhes dá esta boa terra para dela tomar posse, pois vocês é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembrem-se disto e jamais esqueça como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra e as tábuas da aliança e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. O Senhor me disse:
Vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo em metal em forma de um bezerro. Um ídolo de metal em forma de um bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-a diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado a ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí, até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataava. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com tua mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação desse povo e a sua maldade. E os seus pecados. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele os odeia, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito com teu grande poder e com teu braço forte. Graças a Deus. Vamos continuar a leitura no próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês.